O mês de abril veio e com ele novas polêmicas no mundo dos coaches e da capitalização da fé alheia. Mas em meio a pastores mirins e jogos do tigrinho crente, uma nova onda brilhou ainda mais nas redes sociais. Eu tô falando do movimento Legendários, né? Sendo sincero, eu descobri sobre esse povo, né, que muitos acusam de ser uma seita há apenas alguns dias. E é claro que eu havia escutado, né, a respeito, né, lido algumas farpas aqui e ali, mas obviamente eu tenho mais o que fazer do que ficar dando pitaco em treta semanal na internet. Meu ódio é reservado para coisas mais importantes. Mas o que é o Legendários, né? O Legendários, pelo que eu descobri, é um movimento de homens religiosos, né? Apesar deles dizerem que é um movimento independente de qualquer religião, que buscam se aperfeiçoar como homens. Basicamente, né, um bando de macho irresponsável que não faz nenhuma dentro de casa, que trai a esposa, não paga a pensão do filho e que, em vez de admitir os próprios erros de uma vez, eles pagam para participarem de um movimento, né, que ensina o quanto eles devem mudar. Inclusive, um valor muito caro para fazerem uma excursão de férias que promete ser libertadora. E é sobre isso que a gente vai xingar hoje. Então pega o seu lanchinho aí, né, ajeite-se na sua cadeira e vai carregando aquele ódio que você guardou a semana inteira para despejar aqui em alguma coisa cuja crítica pode ser libertadora. Esse canal, ele também faz um incrível serviço social, sabe? O Legendários é um projeto para homens, com a intenção de forjar caráter. É como se, por algum motivo, durante a história, o homem tivesse perdido a configuração original. Mas qual que seria essa configuração de fábrica que os homens deixaram, né, de desempenhar? Caçar com lança, fazer fogo com pedra e pau, morrer de hipotermia, né, porque não conseguiu esfolar um urso pra usar como pele? Porque se for isso, eu acho que o homem, ele tava precisando de uma atualização mesmo, sabe? Eu não sei se ir pro mato pra fazer essas coisas é algo que vale a pena, assim, em 2025. Não, Nias, mas ele fala de homens de antigamente, sabe? Tipo no Império Romano, na Grécia Antiga. Ah, então homem de verdade é quem dá o c... pro companheiro de guerra, é isso? É o cara que invade território inimigo, né, e começa a estuprar um monte de mulher inocente, pega as filhas e toma como esposa. Eu não sei muito bem se a história, né, ela narra coisas boas quando o assunto é o que homens fizeram pra esse planeta. Eles vão ser submetidos a uma série de processos com a intenção de resgatar essa masculinidade. Não é um evento religioso, de religião A, B ou C, mas com certeza exige fé. E lá nós temos como referência de masculinidade aquele que nós chamamos de o legendário número 1, que é Jesus Cristo. É, e os judeus, né, islâmicos, hinduístas, macumbeiros, esse povo pode tudo pra cá do c... É independente da religião alheia. Mas também tem aquele negócio, né? Eles admitem a entrada de pessoas, né, de quaisquer religiões do mundo, desde que essas pessoas saiam do movimento com a convicção de que elas estão erradas, né? Abandonando tudo aquilo que elas acreditam. O amor evangélico, ele é fascinante mesmo, né, cara? Ah, mas como é que você sabe que é evangélico? Porque umas p*** dessa tu não veio na igreja católica. Eu posso odiar cristão do jeito que for, né? Mas uma coisa que a igreja católica, ela não me irrita é na tarefa de tirar dinheiro de trouxa. Tu pode ver que a maioria desses filha da p, né, bota aí coach, instrutor espiritual, é tudo evangélico. Tu não vai ver os padres, né, com essa paciência de fazer publi do tigrinho crente ou, né, de meter um missionário moleque ali que fala com Deus o dia todo e todo mundo acredita. Até porque os evangélicos, eles têm outra ideia de salvação, né? Uma vez eu ouvi que todo homem precisava participar do Legendários, e é verdade. Legendários é um movimento exclusivo para homens que vão até a montanha e vivem uma experiência de 3 dias, sem contato, sem telefone, e vivem o sobrenatural de Deus. Não, imagina você chegando pra sua mulher: então, amor, eu tô pra participar de um movimento, né, pra elevar a minha masculinidade, e pra isso eu vou ter que me reunir, né, com uns caras aí numa montanha, ficar uns 3 dias aí sem poder me comunicar, né, com as pessoas de fora, mas tudo isso é pro seu bem, sabe? Isso porque ele é um cara que trai, né, que não ajuda dentro de casa, né, que deixa de trabalhar pra ficar curtindo foto de novinha no Facebook. Aí você me fala como exatamente essa esposa, ela vai olhar pra um pedido desse e pensar alguma coisa positiva. Vai entupir o c... de droga. Isso é desculpa pra ir pra farra, rapaz. No mínimo do mínimo, ele tá fugindo pra dar pro Fernando. Acho que vagabundo vai pagar 10 mil reais pra ouvir sermão de que ele precisa ser macho, rapaz. Esse vídeo foi o dia que o meu esposo desceu da montanha e foi muito emocionante pra gente. Eu chorei, ele chorou, porque eu tava morrendo
morrendo de saudade. Depois desse dia ele nunca mais foi o mesmo. Alguns dias sem transar, a pessoa fica emocionada mesmo. A mulher, coitada, já passa tanta raiva, tem que lidar com o marido adolescente o dia inteiro, tem que fingir que sente graça das piadas sem sentido que ele fica mandando, tem que fazer uma força interior gigantesca, né, pra fechar os olhos quanto ao fato de que ele tá novamente curtindo página de menina novinha gerada por inteligência artificial no Facebook. Aí ela faz tudo isso e ainda tende a abrir mão do sexo. Aí não tem casamento que se sustenta, né? Voltou me honrando ainda mais como esposa e também honrando a família que a gente tá construindo. E é por isso que todo homem tem que ir pro legendário, pra casamentos serem transformados, casas serem transformadas e vidas serem impactadas. Olha, eu acho que vale mais a pena mudar esses filtros aí. Que tem guria, né, que tem uma predisposição a namorar vagabundo. Faz um serviço mais eficiente que a polícia. Porra, todos os caras que você conhece precisam fazer um curso pra aprender a ser um ser humano funcional. Eu acho que tá na hora de investir nos homens meio bicha. Cumpra com a tua palavra. Sim, sim. Não, não. Resolva. Organiza a tua agenda. Para de falar que família é prioridade se nunca foi pra você. Agora, de fato, você não vai precisar falar e simplesmente fazer. Chega na tua casa, bota na tua agenda o tempo com a tua família, com a tua esposa. Te falar que quando eu li sobre esse movimento, né, de forma bem superficial mesmo, eu achei que não tinha nada demais. Eu pensei que fosse apenas, né, um movimento legal, assim, né, em que os homens se reuniam pra trocar experiências de vida, né. Mas aí, rapaz, quando eu fui ver o preço, aí eu saquei. Ah, então é daqueles esquemas, né. Porque pra entrar no movimento Legendários, você só precisa arrumar a bagatela de R$1.500. R$1.500 pra você só colocar o nome no papel. Mas aí a gente vai conhecer os planos, né, e se depara com o seguinte. Um dos principais desafios é o TOP, Track Outdoor Potential. São 4 dias de conexão com a natureza e intensas caminhadas ao ar livre, geralmente subindo uma montanha. O TOP tem edições em vários lugares do Brasil e o valor da inscrição fica por volta de R$81 mil. R$80 mil? R$80 mil pro maluco subir uma montanha e aprender que ele tem que parar de trair esposa. Eu não consigo parar de pegar mulher casada. R$80 mil pra ele ficar imitando lobinho no meio do mato enquanto uma pessoa sobe nas costas dele. Que experiência com Deus é essa, mano? Pra uma pessoa pagar esse preço pra aprender a ser um ser humano honesto, certamente é um trabalho já perdido. Não sei se dinheiro vai valer a pena aqui pra gastar. Fica mais na vantagem essa mulher escolher outro homem. Ele já não te trai? Um trocado não dói não, minha filha. Imagina você ter que explicar pras suas amigas que o seu marido tá indo pro Legendários. Nos vídeos lá do movimento tá lá a Fernanda esperando o esposo no aeroporto. Será que o evento paga a discrição nesses casos? Eu fico imaginando o bullying que o filho desses dois vai sofrer no futuro. E teu pai que pagou R$80 mil lá pra parar de trair sua mãe? E que nem deve ter funcionado, né? Porque nesse nível aí, filho, o dinheiro não resolve nada. Essas esposas aí já criaram fetiche de ser feito de corno já. Essa semana meu marido foi servir nos Legendários. Em junho deste ano ele foi pela primeira vez participar. E desta vez ele foi servir. Pra quem não sabe o que são os Legendários, é um movimento onde busca a transformação de homens. Ajuda o homem a entender sua relação com Deus, com a esposa, com os filhos, com a família. E assumir o papel que Deus tem pro homem na Deus ajuda, mas com ressalvas, né? Se for pobre, aí já é demais. Eu já fui aquela mulher autossuficiente. E isso não me fazia feliz. Além de sobrecarregada, cada vez mais eu perdi a minha essência feminina. E eu confesso pra vocês que quando eu via todo mundo de laranja, eu achava meio bobo, sabe? Parecia um grupo de escoteiros da igreja. E quando eu via eles gritando AU, eu não entendia nada. AU significa um novo nível de amor, honra e unidade. Eles voltam realmente homens transformados em Cristo. Eles voltam com um novo sentido de vida e também entendendo os planos e propósitos de Deus pra vida deles. Jesus! Okay. Eu acho que rebolar pros cria é menos humilhante. Tu pode ver que o padrão dos caras que participam é tudo mesmo. Ó a casa dessa mulher. O rico parece que sente uma necessidade fisiológica, né, de gastar com umas paradas que são claramente inflacionadas pra tirar dinheiro de burro. É essa mesma galera que vem da lição de moral em pobre falando que ele só é pobre porque gasta com coisas teoricamente desnecessárias, né, mesmo que ele consiga pagar. Mas o mano gastar R$80 mil pra aprender a ser um homem que presta enquanto imita lobinho no meio do mato, aí não, aí é um gasto essencial pra edificar o ser humano. Se esse maluco paga R$1.500 pra atendente da empresa dele, é muito. Eu sou um apoiador do Legendário. Não sou só um legendário, sou um apoiador. O tanto de filhos, os pais dando atenção agora. Pergunta o tanto de canalha que deixou de ser canalha lá na hora que subiu aquelas coisinhas. Tu apoia roubo, rapaz. Tá preocupado com família alheia, teu Eu tenho pra mim que isso aí é tudo parte de esquema de lavagem de dinheiro. Se tem um Marçal, pra mim é golpe. Pior coisa que eu posso ouvir é que esse sujeito tá financiando alguma coisa que eu tô pagando. Eu falei pro Chepe, ele é da Guatemala. Eu falei, esse trem só funciona porque não foi o brasileiro que fez. Deixa eu te falar, país que não é militarizado, onde a maioria das famílias não tem pai, as que tem pai, pai não presta.
De onde você tirou isso, rapaz? Mostra esses dados aí, fazendo favor. Me fala qual foi a pesquisa que você fez pra chegar nessa conclusão aí. Você vê quando o maluco ele tem boca de poço, ele mente e ofende os outros, até quando ele nem quer. Mas tem gente que precisa mentir, né? Pelo menos uma vez assim por dia, né? Pra se sentir melhor. Tem gente que não consegue viver a vida, não consegue viver o dia normalmente sem inventar alguma coisa aí pra se vangloriar, né? Por que nós não temos legendários pra mulheres? Vou deixar meu irmão de montanha, Natanael, te responder. Quando nós olhamos pra Bíblia, ela nos fala que quem edifica a casa é a mulher, mas o responsável por governar a casa é o homem. A nossa sociedade tem visto famílias aos milhares sendo destruídas, não porque muitas vezes falta uma mulher pra edificar, mas porque falta um homem para governar. Por isso que homens precisam dessa experiência, ainda mais do que as mulheres. É aquele negócio também, né? O fato de que uma mulher bem dificilmente cometeria essas gafes que esses caras cometem aí com a família. O povo diz, é porque a sociedade ela precisa de mais homens, mas é aí que tá. Eu acho que é justamente o contrário, sabe? O mundo só vai melhorar no dia que todo mundo aprender a ser meio chola. Porque, sinceramente, eu nunca vi nada de positivo saindo de alguém que diz defender esse tipo de masculinidade rígida e até animalesca. Porque o homem tem que ser um leão, né? Porque o leão, ele é o rei da selva. O rei da selva, nenhuma, rapaz. Para de ver filme, menino. O homem, ele tem que ser igual o lobo, sabe? Porque o lobo, ele é um animal estratégico, entende? Mas o lobo tá limpando o da matilha também usando a própria língua. Não sei se você vai querer esse tipo de coisa também. Não sei qual tipo de estratégia magnífica ele tá seguindo. Se você só quer se aproveitar das coisas boas de determinada filosofia, então não vem comparar a laranja com maçã, irmão. Tu vai pagar mais de 10 mil reais pra ouvir que você tem que parar de trair sua esposa? Imagina você ter que explicar pra mulher que você tá separado que o filho que vocês têm vai ter que ficar sem leite esse mês todo porque você gastou a p da pensão toda pra ouvir um sermão dizendo que você deve tomar conta do seu filho. É o cúmulo da necessidade de alguém batendo no seu ombro pra tudo, sabe? Porque uma pessoa que precisa se dar esse trabalho é porque ela já provou de todas as formas que ela é um ser humano incompetente. Essa pessoa merece apanhar, rapaz. Enfim, vamos todo mundo tomar no c...